Olá, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como a psicologia sistêmica olha para o processo de comunicação humana. E para começo de conversa, para início de reflexão, a gente vai pensar na comunicação não como um processo só de fala, não como uma técnica, mas como um processo. E nesse processo, além do falar, é extremamente importante a escuta, porque comunicar-se é um ato, é um processo de construir sentido e significado. Então, a sistêmica sai do lugar de ver a comunicação como uma forma linear. O que é essa forma linear? Como se eu tivesse aqui um emissor e um receptor, e o processo é individual. Aqui fala, aqui escuta, aqui devolve, e qualquer ruído, problema ou conflito que aconteça nessa comunicação, seja responsabilidade ou participação apenas de uma das partes. Então, esse é o olhar linear. A sistêmica vai convidar a gente a olhar para o processo de comunicação a partir de uma ideia circular, que conversa e dialoga com uma das características dos sistemas, que é a circularidade. Então, a partir desse pensamento, nós vamos ver a comunicação como um emissor e um receptor. Então, a gente não vai olhar para partes específicas, mas para um sistema todo que está em interação constante durante essa comunicação. E nessa comunicação constante, nesse processo de sistema, cada fala, cada gesto vai ser influenciado. Então, a gente vai ver que a comunicação, ela é resultado, ela é fruto, ela é consequência de um processo que é construído. Né? Essa primeira frase que a gente trouxe, ele é co-construído e ele tem sim mais do que um participante. E aí, uma das coisas que a gente também pode caminhar nesse entendimento da comunicação é da própria teoria da comunicação, que é uma das bases onde também a psicologia sistêmica se apoia. E dentro da teoria da comunicação, gente, foi pensado em cinco axiomas, cinco características, cinco pilares que a gente olha para o processo de comunicação. Então, o primeiro deles, o primeiro axioma da teoria da comunicação é impossível não se comunicar. Então, mesmo quando existe silêncio em determinado contexto da nossa vida, da situação, daquele conflito, daquele momento, esse silêncio ele está comunicando. Ah, é um casal e uma das partes não está falando e só a outra está brigando. O silêncio, a passividade daquele que não fala também constrói o movimento do conflito, porque é impossível não se comunicar. O segundo axioma vai falar para a gente que toda comunicação ela vai ter dois aspectos. Um é de conteúdo e o outro é de relação. Então, o primeiro se refere o conteúdo ao conteúdo mesmo, frio, o que eu quero falar. E a relação vai dizer sobre o vínculo, sobre como eu falo, né? A forma que eu transmito essa comunicação. E isso talvez até conversa bastante para quem conhece a comunicação não violenta, que é sobre não o conteúdo em si, mas sobre as formas e as maneiras com que a gente conversa, né? O terceiro axioma vai falar para nós sobre a forma, a pontuação da nossa sequência na comunicação. E não no sentido de, né, a gente não está falando aqui de ortografia, a gente está falando de construção das nossas falas. Então, cada pessoa, ela vai entender o início e o fim de uma conversa a partir do seu enredo, do seu repertório de vida. Então, a natureza dessa interpretação que eu tenho durante uma interação fala sobre mim, muito mais do que às vezes sobre o outro, né? E a gente encontra talvez um exemplo bem prático de ver esse axioma, a gente encontra nas relações de mãe, de filho, conjugal, de trabalho, aquelas queixas de o outro foi muito grosso comigo, e aí o outro vai dizer, não, mas não foi isso que eu quis falar, foi a forma como você interpretou.
né? E a gente não precisa ir num viés, né? De novo, de ter que olhar individualmente para esses sujeitos, para essas pessoas, porque a comunicação é esse sistema que está ao redor deles, mas de entender que é isso, o outro pode falar comigo, não no tom, é, de cobrança, mas eu posso receber como uma cobrança e reagir como se eu estivesse sendo cobrada e ir para um processo de defesa e a partir disso ocorrer um mal-entendido na nossa comunicação. Então, esse é um exemplo bem prático que a gente encontra nas convivências de maneira geral, do quanto a nossa recepção, a nossa interpretação também fala sobre nós e o nosso repertório de vida. O quarto axioma vai falar, né, gente? Essa aqui é uma teoria um pouco mais antiga, a gente está falando aí de algumas décadas atrás, onde o Bateson colabora, né, e constrói essa teoria. A comunicação pode ser digital ou analógica. E se a gente for trazer, né, para os nossos conteúdos um pouco mais modernos, a gente vai entender que quando ele falava em digital, ele está falando de palavras. E quando ele fala de comunicação analógica, ele está falando de comunicação não verbal, né, em termos mais atuais. Então, o processo de comunicação, ele não é feito só de palavras, ele também é feito de comportamento, ele também é feito de gestos, ele também é feito de olhares, ele também é feito de reações corporais, porque muitas vezes aquilo que a gente não consegue falar em palavras, a gente fala através do nosso corpo, né? Seja um gesto de satisfação, de alegria, de reprovação, de rejeição, de não concordância com o que está acontecendo. E o quinto axioma vai falar que as interações na comunicação, elas podem ser simétricas ou complementares. O que isso significa? Que há momentos que a gente vai buscar igualdade no nosso processo de comunicação. E tem momentos que a gente vai buscar ser complementar. Então, a gente entra num movimento de talvez não ter tanto equilíbrio nessa comunicação, porque a gente vai estar tentando sempre complementar aquilo que o outro disse, a partir da minha lente, a partir, né, do meu repertório de vida. E aí não é sobre a gente escolher o melhor ou o pior, porque essas duas formas de comunicação, elas fazem parte da nossa vida. Então, existem situações onde é mais benéfico que a gente tenha a comunicação simétrica. Existem outros momentos da vida que talvez essa comunicação complementar também vai ser importante e necessária, né? Então, não é sobre 8 ou 80, é sobre a gente poder transitar nessas formas de comunicação de forma saudável, né, e equilibrada. Uma outra coisa importante que a gente pode, né, trazer para esse pensamento de comunicação é que é muito necessário que a gente busque desconstruir a ideia de que apenas uma pessoa tem razão de algo e que a gente passe a observar como o sistema se comunica. E aí, volto a dizer que a gente está aqui falando a partir do olhar sistêmico, e o sistêmico, ele vai sobrevoar o processo que está acontecendo, por isso que a gente não é convidada a olhar para pontos específicos com um zoom menos. A gente se afasta, dá um zoom mais, justamente para entender o que está acontecendo nesse sistema. Quando acontece o processo, por exemplo, de uma esposa se sentir cobrada, que aí a gente pode pensar e querer investigar e olhar só para como esse marido está falando, pode ser importante. Mas também é importante olhar para o efeito do todo. Então, olha, ele fala, ela recebe dessa forma, aonde isso faz, né, construção e sentido e transita pela história dela, como ele recebe isso, esse é o olhar sistêmico, a gente olhar como o sistema se comunica. E sim, existem alguns sistemas que vão se especializar, se enrijecer de conversar de uma forma um pouco mais agressiva, um pouco mais violenta, um pouco mais pacífica, mais respeitosa, né? Como se a gente fosse encontrando padrões de comunicação dentro dessas relações que vão se repetindo. E um pensamento final, gente, dessa mini aula aqui sobre comunicação é o pensamento sistêmico, o terapeuta sistêmico, o olhar sistêmico, ele não vai ficar fixo no quem começa uma briga.
Ele vai tentar buscar entender o que mantém esse ciclo de brigas, o que mantém esse padrão de comunicação mais intenso e agressivo. Quais são os ganhos secundários que isso pode estar sendo oferecido para esse sistema, né? E quando a gente fala de ganho secundário, a gente não está falando de algo positivo. A gente está falando de uma característica, de um fenômeno que pode estar acontecendo dentro desse sistema, né? E uma das frases que eu uso muito, tanto em aula como em processo de terapia, é que a gente muda o que a gente entende. Então, se eu busco uma mudança aí no meu padrão de comunicação, se eu quero olhar, né, se eu sou psicóloga e estou acompanhando um caso que as pessoas estão buscando essa mudança de comunicação, não vejam a mudança como algo isolado ou como o produto que a gente quer comprar e adquirir. Essa mudança é fruto do entendimento. Quando eu entendo por que eu me comunico dessa forma, fica muito mais fácil a mudança, né? Falando isso me faz lembrar um outro exemplo que acontece muito em clínica, que é pessoas que têm um padrão de comunicação um pouco mais intenso, né? Um pouco mais agressivo. E elas não fazem isso conscientemente porque elas querem se colocar muitas vezes num poder de autoridade. Muitas vezes a gente encontra atrás dessas histórias pessoas que aprenderam que elas só são ouvidas quando elas estão falando alto. Então, olha só, se eu entendo que quando eu falo alto, eu mais facilmente me sinto ouvido, ou realmente esse sistema só me ouve quando eu falo alto, eu crio esse significado. Então, para mim ser ouvido, eu preciso falar alto. Quando eu vou desenvolvendo outras formas de perceber que eu também sou ouvido quando eu não falo alto, eu consigo chegar no processo de mudança muito mais constante, estável e duradouro, porque eu entendi. Quando a gente vai para uma mudança de uma forma muito superficial, muito impulsiva, normalmente a gente não tem constância, porque a gente não tem propriedade do que a gente realmente quer, né? A gente só quer o produto pronto e nas relações humanas produtos prontos não existem. Então acho que esse é um convite ou é, né, um pensamento convidativo de instigar de que qualquer processo de mudança é muito importante que você pare e observe, entenda esse significado e tenho certeza que a partir disso a tua mudança é muito mais estável, porque, bom, já estou entrando num outro tema e a gente talvez deixa para uma outra mini aula, que é falar um pouco sobre a homeostase do sistema. Quando a gente passa por processo de mudança, a gente mexe na homeostase. E ela não gosta de ser mexida, ela gosta de ficar na zona de conforto. Então, por isso que quanto mais elementos e mais forte, mais ferramentas, né, mais repertório eu tenho para bancar um processo de mudança, mais chance eu tenho de que ele realmente aconteça, porque vai ser uma briga com a nossa homeostase. As pessoas não deixam de mudar só porque elas não querem. Muitas pessoas querem mudar, mas quando elas começam, segundo, terceiro dia, a homeostase vai lá e busca elas de novo, e isso dá muita dificuldade emocional, né, da gente bancar. Então, acredito muito e valorizo esses processos, onde esse autoconhecimento se torna repertório para o processo de mudança. E é isso, gente. Alguns pensamentos aí sobre o processo de comunicação, a teoria da comunicação. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né, ou estar nos acompanhando, sigam o Instituto no site, acompanhem por aqui os nossos vídeos, pelo Instagram, e logo a gente volta com mais conteúdo para compartilhar com vocês.